Olá, como você está? Seja muito bem-vindo ao PET, Plano de Estudo Tutorado, volume 3 de 2021. Nós estamos no penúltimo bimestre do ano, então vamos lá? Nesta semana, nós vamos aprender sobre o gênero textual notícia. Vamos à apresentação. Prezado estudante, iniciamos mais um bimestre. Como é bom saber que continua perseverando em seus estudos. Nesta semana, você aplicará seus conhecimentos para resolver atividades sobre o gênero notícia. A proposta é que localize informações no texto fazendo inferências simples. O que seriam inferências? Inferência é aquilo que não foi dito no texto, mas você retira da leitura, ali das entrelinhas do que foi dito, você retira essa informação. Então, são as inferências. Tenha um excelente bimestre. Aqui nós temos uma breve apresentação sobre o gênero notícia. A notícia é um gênero que apresenta o registro de fatos de interesse geral, sem que a opinião de quem a escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Sua finalidade é informar, por meio de um relato, as circunstâncias em que ocorreram os fatos registrados. Então, nós vamos aprender mais sobre a notícia nesse site do Toda Matéria. Eu fiz uma pesquisa e vou mostrar para vocês. Aqui, nós vamos aprender sobre o gênero textual notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. O que significa isso? Jornalístico porque ela é sempre publicada em jornais, revistas, blogs, sites. E não literário. Não literário por quê? Porque ela utiliza uma linguagem clara, objetiva, a linguagem real do dicionário. E está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, a principal função de uma notícia é transmitir uma informação. Ela é um texto informativo. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Então, a notícia, ela vai vai relatar um fato ocorrido, por isso ela se encaixa dentro do tipo textual narrativo. E pode haver também ali trechos descritivos, que vai fazer alguma descrição de algum elemento, algum local. Então, esses dois tipos textuais vão aparecer no gênero textual notícia. Características da notícia. A notícia tem como principais características ser um texto de cunho informativo, cuja principal finalidade é transmitir uma informação ao leitor ou ao ouvinte. São textos descritivos ou narrativos, são textos relativamente curtos. Você pode observar que uma página de jornal, ela contém várias notícias, porque são textos curtos, então caberão vários textos ali numa página só. A notícia é veiculada nos meios de comunicação, como nós vimos, no rádio, na TV, na internet, blogs, etc. Utiliza uma linguagem formal, clara e objetiva. Então, você vai notar que a presença ali é de uma linguagem culta, padrão, a linguagem formal. Tem que ser uma linguagem clara e objetiva, que não deixa transparecer a opinião de quem está escrevendo. Textos com títulos, ela vai conter um título principal e um título auxiliar. São textos em terceira pessoa, impessoais, como eu disse então, o jornalista, a pessoa que escreve ali a notícia, ela não se manifesta, ela não aparece no texto, não manifesta opinião. Então, são textos em terceira pessoa. O discurso é indireto, significa que é o narrador que vai sempre narrar ali os fatos, mesmo que isso envolva uma fala de uma terceira pessoa, será transmitida pela pessoa que está escrevendo o texto, através do discurso indireto. Conta fatos reais, atuais e cotidianos.
Agora vamos aprender sobre a estrutura da notícia e vamos ver um exemplo. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica, que é classificada da seguinte forma. Primeiramente, numa notícia nós temos o título principal e o título auxiliar. O título principal, ele também é conhecido de manchete, e ele sintetiza o tema que será abordado. Abaixo dessa manchete, desse título principal, nós temos outro título, um pouco maior, que é um título que auxilia no entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos um título principal de uma notícia, Olimpíadas Rio 2016. Na sequência, nós temos um título auxiliar, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Após o título principal e o título auxiliar, virá um parágrafo que recebe o nome na linguagem jornalística de slide. Slide corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo, que responderá às seguintes questões: o que aconteceu, quem, quando, onde, como e porquê. Então, esse primeiro parágrafo da notícia, dentro da linguagem jornalística, recebe o nome de slide e deve conter essas informações, responder a essas perguntas aqui. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Então, esse texto, esse primeiro parágrafo aí, essa slide, ela é muito importante porque ela deve despertar a atenção do leitor para que ele continue e prossiga ali lendo o texto. Vamos ver aqui um exemplo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Como vocês podem observar, esse parágrafo, essa slide, está respondendo a essas questões. O que vai acontecer? É a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016, né? Onde, quando? Então, essas informações aparecem aqui para vocês, dentro do primeiro parágrafo que nós chamamos de slide. Após essa introdução, essa slide, vem o corpo da notícia. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Vamos ver um exemplo. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 e 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participaram 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Então, como vocês viram, a notícia é um texto curto que apresenta essa estrutura: título principal, título auxiliar, slide e o corpo da notícia. E responde sempre aquelas questões ali: o que aconteceu, onde, quando, quem, como e por quê. Além disso, vocês devem estar atentos ao fato de que as notícias utilizam a linguagem informal, linguagem clara, objetiva, e retrata sempre um fato do dia a dia, um fato atual, da atualidade. Vamos voltar aqui para o PET
para nós iniciarmos as atividades. Não deixe de colocar aí o cabeçalho no seu caderno, ou se você responde na apostila, coloque seu nome, sua turma, para que a professora saiba identificar de quem é o trabalho que ela vai receber. Então vamos às atividades. Pense em situações e fatos relacionados à escola, à família, ao trabalho, à sua cidade, ao país, ao mundo. Percebeu que, de tudo que lhe veio à mente, você ficou sabendo porque presenciou ou por meio de notícias? Você vai ler agora uma notícia que trata de uma mudança de comportamento das pessoas durante a pandemia. Então a notícia ela é muito importante para nos manter informados do que acontece ao nosso redor, no Brasil e no mundo. Nós vamos ler essa notícia com um tema muito interessante que é micromobilidade cresce durante a pandemia. Assessoria de imprensa, 4/4/2021. Relatório global do Movit mostra que o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Aqui nós já temos o título principal, também chamado de manchete, e o título auxiliar aqui na sequência. Como vocês viram lá, a estrutura da notícia começa dessa forma. Na sequência temos uma ilustração e aqui nós teremos a slide, que é o primeiro parágrafo da notícia. Mesmo com todas as dificuldades da pandemia, mais gente usou bicicletas e patinetes compartilhadas no ano passado. É o que aponta o relatório global Movit sobre transporte público 2020. Nas 10 cidades brasileiras pesquisadas no levantamento, o uso diário de micromobilidade cresceu em todas, passando de 8% em 2019 para 15% em 2020 na média geral para o Brasil. Então, o que é a mobilidade? Micromobilidade é a forma como as pessoas utilizam para se locomover, principalmente dentro das cidades grandes, das grandes metrópoles. Como vocês podem ver na ilustração aqui, o texto está falando que aumentou o uso aí de bicicletas e patinetes compartilhadas para as pessoas se deslocarem nessas cidades grandes, nas grandes metrópoles. Então esse é o assunto que está sendo tratado aqui na notícia. O índice para quem usa até 3 vezes por semana também cresceu em todas as cidades, passando de 7% para 11% na média geral. O Movit é uma empresa Intel, líder de soluções de mobilidade como um serviço MaaS e criadora do app de mobilidade mais usada no mundo. Seu relatório global combina uma análise de Big Data de milhões de viagens com uma pesquisa qualitativa para traçar um panorama global sobre mobilidade. Brasília é a cidade brasileira onde mais se usa micromobilidade diariamente. 21% dos respondentes usam bicicletas compartilhadas todos os dias. A capital federal lidera o ranking pelo 2º ano consecutivo. Campinas, com 17%, vem logo depois, seguida por Rio de Janeiro, com 14%. Na comparação com 2019, o uso diário dobrou em Belo Horizonte, de 8% para 16%, e em Salvador, de 6% para 12%. Então, aqui nessa notícia, vem mostrando para nós que foi realizada uma pesquisa aí de dados, né, uma grande pesquisa de dados sobre a mobilidade como serviço MaaS. Esse serviço MaaS aí, MaaS significa mobilidade como serviço, seria você que mora nas grandes cidades paga uma taxa única para ter acesso a um pacote de serviços que ofereça transporte individual por aplicativo, que inclui aplicativo, ônibus, trens. Então você paga um pacote e pode utilizar vários serviços de mobilidade, várias formas de se deslocar ali dentro da sua cidade. Motivos para usar a micromobilidade. Entre os motivos para usar a micromobilidade, 35% responderam que fazem por ser em conta.
Já 29% usam para ir onde não conseguem chegar via transporte público. E 21% escolhem bicicletas e patinetes por serem sustentáveis. Já as razões para não usar a micromobilidade incluem falta de segurança, 28%, poucas ciclovias ou vias exclusivas, 27%, e má conservação das ruas, 25%. Importante frisar que os respondentes podiam escolher mais de uma opção entre as respostas. Em 2020, 30% das viagens com micromobilidade foram combinadas com transporte público, um número que caiu em relação ao ano anterior, quando 37% combinaram micromobilidade com ônibus, metrôs e trens. Vemos isso como um reflexo da pandemia, já que houve uma rejeição ao transporte público. O que o relatório mostra é que a multimodalidade é cada vez mais importante para as pessoas circularem pelas cidades. Isso deve ser considerado pelo poder público e pelos operadores nos planejamentos da mobilidade urbana do futuro, no pós-pandemia. O uso de dados de Big Data vai revolucionar as matrizes origem-destino, trazendo novos insights, comenta Pedro Palhares, gerente-geral do Movit no Brasil. O estudo também mostra que muitas pessoas ainda não usam micromobilidade. 51% responderam que não utilizam, mesmo tendo acesso. Eu vejo isso como um grande público em potencial. Em 2019, eram 60% que não usavam. O índice vem caindo à medida que mais gente vai conhecendo a micromobilidade, pontua Palhares. Relatório Global. O Relatório Global Movit sobre Transporte Público é formado por tabelas dinâmicas, onde é possível analisar os resultados de regiões metropolitanas em diferentes países sobre critérios como tempo de viagem, distâncias percorridas, número de baldeações e outros. A nova edição permite ainda a comparação de dados atuais com os de 2019. Bom, então esse texto sobre a micromobilidade foi publicado no portal do Trânsito, está disponível nesse site, você pode acessar aí. Vamos às atividades. Número 1. Essa notícia foi publicada em um site da internet em 4 de abril de 2021. Por que a indicação da data de publicação é importante em uma notícia, seja ela impressa ou digital? Bom, toda notícia ela vem com a data para que o leitor ele possa situar no tempo quando que o fato que está sendo noticiado ocorreu, para saber se trata de um fato atual ou não. No caso dessa notícia, como nós podemos observar, o fato retratado aí ocorreu no ano de 2020, foi realizada uma pesquisa, uma grande pesquisa aí chamada de Big Data, né, que são grandes dados aí que são extraídos, um grande volume de dados extraídos aí, feito através de uma pesquisa, em relação ao ano de 2020. Mas a notícia foi publicada pelo portal do Trânsito em 2021. Então, é importante colocar a data para que o leitor ele localize quando que esse fato ocorreu. Número 2. O título da notícia lida fornece alguma indicação concreta sobre o fato noticiado? Justifique. O título é Micromobilidade cresce durante a pandemia. Esse título é uma afirmativa que resume o assunto que vai ser abordado no texto. E nós temos aí o verbo cresce, como vocês podem observar, cresce. Esse verbo ele está no presente do indicativo. Nós sabemos que o tempo indicativo é aquele tempo que expressa certeza. Então, uma indicação concreta sobre esse fato ser noticiado pode ser, sobre o fato noticiado, pode ser percebido pelo uso desse verbo no indicativo. Então, sim, o título fornece indicação concreta, ele é uma afirmativa e essa afirmativa vai ser confirmada com a leitura do texto. Número 3. A notícia lida apresenta um subtítulo, texto curto que aparece logo abaixo do título, para completar seu sentido ou ampliar a informação. Identifique no subtítulo alguns dos seus componentes. Então, quem fez? Vamos voltar lá no subtítulo para nós respondermos. Aqui nós temos o título, também chamado manchete. Aqui nós temos o subtítulo, que é o título auxiliar.
Relatório global do Movit mostra que o uso de bicicletas e patinetes compartilhados se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Então, quem fez? O Movit que fez. O que ele fez? O que o Movit fez? Produziu um relatório global mostrando que o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Para que o Movit fez isso? Vamos voltar aqui. Para que fez isso? Para apresentar dados com relação ao uso de veículos de micromobilidade, que são usados para se deslocar nas grandes cidades, como bicicletas, patinetes. As pessoas fizeram o uso desses veículos, evitando o uso de coletivos durante a pandemia, onde há maior aglomeração. Número 4. O que parece ter impressionado mais o gerente geral do Movit no Brasil, Pedro Palhares. Então, Pedro Palhares, ele fala aqui no texto o seguinte, ó, esse parágrafo aqui é a fala dele, né? Esse parágrafo todo aqui é a fala do Pedro Palhares. O que o impressionou aqui? O que o impressiona é a crescente importância da mobilidade urbana. Ele diz aqui, né, que é o poder público vai precisar planejar a mobilidade urbana do futuro no pós-pandemia. Então, o que o impressionou é a crescente importância da mobilidade urbana, cujo planejamento será revolucionado graças às tecnologias de coleta e análise de dados sobre o assunto. Isso que o impressiona, como nós podemos ver aqui neste parágrafo. Você pode responder com as suas palavras, como todas as questões de interpretação desse texto. Vamos voltar aqui para número 5. Explique o uso das aspas, sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um texto no trecho seguinte retirado da notícia. Eu vejo isso como um grande público em potencial. Em 2019, eram 60% que não usavam. O índice vem caindo à medida que mais gente vai conhecendo a micromobilidade. Pontua Palhares. Então, pedi para você explicar o uso das aspas. Por que aparece aspas aqui? Porque está indicando a citação. O que é a citação? É a fala do Palhares. Então, quando nós reproduzimos numa notícia uma fala de alguém, ela vem entre aspas, porque o texto da notícia, como nós vimos, ele prevalece o discurso indireto. Então, não vou utilizar ali travessões para dizer a fala da pessoa que participou ali, do entrevistado, no caso. Então, a fala do entrevistado vem aqui entre aspas, é uma citação, é a fala do Palhares. Então, as aspas indicam a citação. Número 6. Qual é o tempo verbal predominante na notícia lida? Explique por que essa forma verbal é utilizada. Nós podemos observar que o tempo utilizado aqui na notícia é o presente. Olha, o Movit é uma empresa líder, seu relatório global combina, Brasília é a cidade. Então, nós temos a predominância do presente, do indicativo no texto da notícia. E por que esta forma verbal é utilizada? Para atribuir a atualidade ao assunto que foi abordado na notícia. Como nós vimos, as notícias abordam assuntos atuais. Então, a intenção é atribuir essa atualidade para o assunto que foi abordado. Então, chegamos ao fim da semana 1 do PET 3. Eu espero ter auxiliado vocês com a resolução das atividades. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.